todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. O título do nosso vídeo de hoje é Saiba por que o seu casamento ainda não foi restaurado. Muitas pessoas, se questionam do porquê da demora da restauração dos seus casamentos, O porquê os seus casamentos ainda não foram restaurados. E, em primeiro lugar, eu quero te fazer essa pergunta. Você já foi restaurado? Porque assim, gente, as pessoas, elas pedem muito para Deus a restauração de seus casamentos. Mas uma pergunta que eu vou fazer para você. Se hoje o seu cônjuge voltar para casa, ou se hoje você voltasse para a casa do seu cônjuge, se vocês se reconciliassem, os problemas seriam os mesmos de antes da separação de vocês? Você se comportaria da mesma forma de antes? Porque, gente, para haver a restauração de um casamento, deve primeiro haver a sua restauração pessoal. Eu sempre falo isso, é impossível acontecer a restauração de um casamento se pelo menos um dos dois não estiverem restaurados. Se nem você e nem o seu cônjuge, que decidiu se apartar, estiverem restaurados, não tem como acontecer a restauração de um casamento. E em primeiro lugar, a restauração do casamento, o primeiro passo vai ser na transformação de quem está buscando a restauração. E muitas pessoas, elas oram a Deus, elas pedem a Deus a transformação do cônjuge que se apartou, mas nem elas mesmas se transformaram. Deus, ele requer de nós uma mudança completa e verdadeira. Não é só orar. Gente, nem tudo é só oração. O que eu vejo de erro em alguns canais de restauração de casamento é que alguns canais, eles focam apenas no lado espiritual. Eles focam apenas na luta espiritual, nas orações, nas intercessões, ou às vezes eles colocam todas e 100% da responsabilidade em Satanás, como se Satanás fosse ocupado de todas as situações que você vivenciou no seu casamento, como se ele fosse o responsável de todos os seus erros, sendo que não é bem assim. Muitos dos erros que nós cometemos no nosso casamento, ou o motivo de nós estarmos hoje no deserto, é devido aos nossos erros naturais mesmos de seres humanos. Nem tudo é culpa do diabo. Claro que nós damos brechas para que o diabo atue, como diz a palavra de Deus, Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a palavra de Deus fala que nós não devemos dar lugar ao diabo. E o que acontece é que ele só atua nas nossas vidas se nós damos brechas a ele. Mas nem tudo, gente, é responsabilidade 100% de Satanás. Então nós devemos assumir a nossa autorresponsabilidade. Então não é só orar, não é só oração que vai fazer com que Deus restaure o seu casamento. O que adianta você orar pelo seu cônjuge? O que adianta você jejuar pela libertação dele, pela transformação dele, se você comete os mesmos erros de antes da separação? Se você não mudou em nada, se você continua orgulhosa, orgulhoso, se você não perdoou, se você continua com aqueles mesmos comportamentos rixosos, briguentos, aqueles comportamentos insuportáveis que contribuíram para que o seu casamento chegasse ao fim. O que adianta? Muitas das nossas orações nem passam do teto, queridos. Principalmente com o coração amargurado e orgulhoso. Deus não se agrada, Deus rejeita esse tipo de oração.
Essas orações nem passam do teto. Então faça uma autoanálise para ver se você está cometendo esses erros ainda. Porque não vai adiantar você orar para que Deus traga o seu marido, a sua esposa de volta, para que Deus transforme a mente e o coração do seu marido, se você comete erros iguais a ele. Ou em alguns casos até piores, né? Até piores, queridos. Já vi situações horríveis, situações de pessoas, né, que pedem seus cônjuges de volta, que focam só nisso, focam só na libertação deles, é o jejum para cá, jejum para lá, é campanha, a vida gira em torno disso. Porém, elas continuam ressentidas no coração, amarguradas, praguejam. Eu já vi mulheres praguejando os maridos. Gente, quando eu falo praguejar, é literalmente praguejar, amaldiçoar. Eu já lidei com mulheres nessa situação, que amaldiçoavam seus maridos, verbalizavam isso, mas elas estavam orando, elas estavam buscando, elas estavam jejuando e não entendiam porque estavam há anos no deserto, e não entendiam porque Deus não falava nada com elas, e não entendiam porque do outro lado de lá parecia que o cônjuge estava cada vez mais, entre aspas, né, feliz com as amantes. Então, o primeiro passo é o nosso conserto. O deserto serve para o nosso conserto. O deserto, querido, o deserto, querida, deve ser um momento de transformação no seu relacionamento com Deus. Sim, esse é o foco principal. O foco principal do deserto será a sua vida medíocre de relacionamento com Jesus para uma vida totalmente plena com seu relacionamento com Jesus. Muitas das vezes, Deus nos permite passar por determinadas dores e sofrimentos para que nós sejamos transformadas, moldadas, para que nós sejamos uma pessoa totalmente diferente do nosso relacionamento com Ele, para que a nossa vida com Ele, medíocre de antes, passe a ser uma vida plena, uma vida de um verdadeiro cristianismo. Você também vai ter que tirar o seu cônjuge ou a restauração do seu casamento do centro da sua vida e colocar o seu relacionamento com Deus como prioridade. É aqui também que muitas pessoas erram no deserto, né? Muitas pessoas rodam há muito tempo no deserto. Por quê? Porque elas estão colocando os cônjuges como prioridade, elas estão idolatrando seus cônjuges, elas esqueceram Deus. Elas usam Deus apenas para pedir as bênçãos, mas elas não querem de fato Deus. Então elas colocam seus cônjuges no pedestal, elas idolatram seus maridos, suas esposas, elas idolatram a restauração dos seus casamentos. E isso é uma idolatria de fato e de verdade, né? E Deus, Ele odeia isso. Então não tem como Deus restaurar o seu casamento quando você coloca o seu cônjuge em primeiro lugar. O primeiro lugar deve ser Jesus. Deus quer nos transformar. Deus permite muitas das vezes essa dor que nós estamos vivendo para nos transformar. Use essa dor que você está passando hoje para se chegar mais a Deus, para ter mais intimidade com o Espírito Santo, para você se questionar, se perguntar, onde é que eu estou errando, Senhor? Peça ao Espírito Santo para te mostrar aonde é que você está errando, porque às vezes nós achamos que não estamos cometendo erros nenhum, mas às vezes algumas atitudes nossas, que aos nossos olhos não são erradas, porém para Deus é. Então peça para que o Espírito Santo te mostre aonde você está errando, né? Onde há brechas na sua vida que possam estar impedindo Deus de ouvir essas orações. E se conserte com Deus. A prioridade no seu deserto deve ser você, deve ser a sua transformação. Esqueça a transformação do seu cônjuge. Claro que você vai pedir pela libertação dele, mas não coloque isso como foco na sua busca pela restauração. O foco deve ser a sua própria restauração, a sua própria transformação. Tá bom, queridos? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha esse vídeo importante para compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like, você comente. Caso não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!